Reportagem de hoje da Malu Gaspar, Jornal Globo. Presta atenção, presta atenção. Antes mesmo da escalada da guerra do clã Bolsonaro, com a divulgação do vídeo em que Michele acusa Flávio de ter lá humilhado e apunhalado pelas costas, Jair Bolsonaro foi alertado por aliados mais pragmáticos sobre um grande risco à sua família nestas eleições: o de seus 3 filhos mais velhos ficarem sem mandato. No momento em que o patriarca está em prisão domiciliar e a disputa pelo seu espólio está escancarada em praça pública. Tal cenário pode se concretizar caso Flávio não seja eleito. Tudo caminha para isso. Carlos, que é candidato a senador pelo PL, também não seja eleito. E o Eduardo, que já está cassado lá nos Estados Unidos. Inelegível, cassado, em alto exílio. Dos Bolsonaros que disputam cargo público, sobram o Jair Renan, o filho mais novo a disputar cargos públicos, que é candidato a deputado federal em Santa Catarina. E Michele, que está bem colocada nas pesquisas para senadora pelo DF. Mas os 3 filhos mais próximos podem sair da eleição sem cargo. A Malu Gaspar está dizendo isso hoje na coluna do Globo, mas eu já tenho dito aqui há muito tempo. Carlos iniciou a carreira política ao assumir o cargo de vereador em 2001, acredite se quiser. Em 2001, esse sujeito aí já estava mamando do pagador de impostos, do erário. Flávio, por sua vez, foi eleito pela primeira vez para um mandato de deputado na Assembleia Legislativa do Rio, onde exerceu 4 mandatos consecutivos. Já Eduardo foi eleito pela primeira vez nas eleições de 14 para uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Estado de São Paulo. Dos 3 filhos mais velhos, Eduardo é quem está numa situação mais delicada, tanto em termos políticos como jurídicos. Cassado pela Câmara em dezembro do ano passado, o filho 03 está inelegível pelos próximos 12 anos e, portanto, impedido de disputar as próximas eleições. A inelegibilidade é decorrência da condenação a 4 anos de prisão e 2 meses pela primeira turma do STF por coação no curso do processo a ultramar sanções contra autoridades brasileiras para impedir a condenação do pai. Carlos, por sua vez, enfrenta uma disputada eleição por uma vaga no Senado por Santa Catarina, para onde transferiu seu domicílio eleitoral. Apesar de figurar como um tradicional reduto bolsonarista, o estado é palco de uma acirrada disputa com 3 candidatos competitivos do campo da direita. Além de Carlos, a deputada federal Detone e o Esperidião Amin aparecem embolados em levantamentos de pesquisa. E eu estou torcendo demais. E eu xingarei demais o povo de Santa Catarina, esse estado que eu amo muito, que na minha opinião é um dos estados mais decentes para se morar no Brasil, mas eu xingarei muitos catarinenses se o Carlos Bolsonaro for eleito. Eu tenho esperança que esse sujeito ficará de fora e o Esperidião Amin vença essa eleição no lugar dele, junto com a Detone. A candidatura de Carlos também irritou lideranças locais e implodiu um acordo feito por Amin com o governador Jorginho. Após ser escanteado da composição da chapa, o parlamentar decidiu apoiar a candidatura ao governo do ex-prefeito de Chapecó, João Rodrigues, do PSD. São 8h35, a maior aposta da família. Esse detalhe aqui do Amin apoiar o João Rodrigues também é prejudicial para o próprio Amin, né? O Carlos ganha força com esse negócio. A maior aposta da família é a candidatura de Flávio, que, segundo a última pesquisa Quest, que nós falamos ontem, está com uma desvantagem de 8 pontos percentuais em relação a Lula. 8 não era mais? Só se eu li o cenário errado. De acordo com o levantamento, o Lula tem 45 contra 37 de Flávio. Não foi esse que eu li ontem. Em maio havia um empate técnico entre os dois, de 42 a 41, considerando a margem de erro. 8 pontos. 45 contra 37. De lá para cá, a pré-campanha de Flávio foi abalada pelo vídeo da Michele, que expôs as fissuras, os desdobramentos da investigação do caso Master, o caso do Vorcaro, que até agora ele não expôs como é que fala? A prestação de contas do filme, não fez absolutamente nada. E o caso Master voltou a assombrar Flávio nesta quarta, após o site ICL divulgar uma foto em que Flávio aparece ao lado do sicário, o capanga de Vorcaro, que recebia R$1 milhão por mês para providenciar uma série de atividades ilícitas para o chefe, como obter acesso a investigações sigilosas. Isso que eu estava dizendo, acabei não completando. Eles estão deixando os bolsonaristas, a parcela bolsonarista, ficar dizendo que essa foto é falsa, que é montagem. Eles estão deixando e dando corda, até porque tem mais coisas chegando e eles terão um prejuízo gigantesco
quando novas informações, novos fatos virem à tona. Com certeza. Então, esses caras são muito inteligentes. Eles não soltam tudo de bandeja agora para a imprensa, até porque perde impacto. Vão soltando a conta-gotas até a eleição. Solta agora a foto com o sicário, deixa eles desmentirem, dizerem que é fake, que é IA, que não sei o quê, para depois mostrar outra com a família junta. Você tá entendendo? Aí mostra uma outra com a mulher, com as mulheres juntas, com a Marta Greff, com o Vorcaro, com o sicário, com o Flávio sem camisa, com esse óculos, aquela coisa toda lá, miliciano do Rio de Janeiro. É isso que está acontecendo. Você tem dúvida? Agora, deixa eles falarem. Deixa o pessoal falar. Eu não é IA. Tá bom, é IA. Depois vai falar que é IA também, como diziam que a tornozeleira sendo ali violada pelo Jair era inteligência artificial. São loucos. Nós estamos vendo cenas importantíssimas da história do Brasil. É um capítulo importante que vai ficar marcado. O maior evento de dissonância cognitiva da humanidade. O Brasil hoje não deixa a marca mais com o futebol, perdeu o futebol, já era. O Brasil é conhecido pela corrupção e também será conhecido pela quantidade de loucos, de gente insana. O maior movimento de dissonância cognitiva, o maior fenômeno de dissonância cognitiva do mundo acontece aqui no Brasil. É impressionante. Agora, falar com a bolha não vai mudar absolutamente nada, viu? A equipe do Flávio Bolsonaro, o Chiquini, vocês que fazem vídeos. Alan dos Santos, você fala com a sua bolha. O seu comentário não vai fazer o Flávio ganhar eleitores indecisos. Aliás, os indecisos que tinham fechado com o Flávio em março já tiraram o voto e não voltaram. Então você não vai conseguir tirar o voto conseguir o voto indeciso para o Flávio Bolsonaro. Você não vai conseguir. Tias do Zap que estão chorando, insanas, que usam o bolsonarismo para preenchimento de vida porque são pessoas vazias. Vocês não vão conseguir o voto dos indecisos. Aliás, vocês só ajudam que os indecisos fiquem longe do Flávio Bolsonaro, porque vocês são hoje sinônimo de insanidade, de chacota. Você já viu os comentários já, fora da bolha, fora dos malucos bolsonaristas? Qualquer veículo de comunicação. Tá na Brado hoje, graças a Deus a gente já furou a bolha do jornalismo. Aí a gente fala com vários públicos. Esse sempre foi o nosso objetivo lá no site e no Instagram. Você já viu os comentários? Você já leu os comentários do Metrópolis, do Jornal Globo no Instagram sobre os bolsonaristas? Aí não vai dizer que são petistas, que pessoas... O povo normal, velho. Vocês estão virando chacota desde os episódios envolvendo os quartéis espalhados pelo Brasil. Vocês viraram piada. Bolsonarismo no Brasil hoje é coisa de retardado. É piada. E o desfecho eu torço para que seja realidade. Torço para que seja total realidade em outubro deste ano. Essa família não pode voltar ao poder. Aliás, o Bolsonaro já não está mais. Eduardo já perdeu. Carlos, atenção, povo de Santa Catarina. O que esse sujeito fez pelo estado de vocês? Aliás, o que ele fez pelo Rio de Janeiro enquanto vereador durante 25 anos? Flávio Bolsonaro, o mais podre da família, como já disse muito bem o Otônio de Paula, é a pior pessoa do bolsonarismo, é o Flávio Bolsonaro, um corrupto, pastel de vento, despreparado. Vocês vão votar nesses caras? O Jair Renan, não preciso dizer mais nada, né? Um analfabeto, uma pessoa que não consegue falar direito. Se eleger Jair Renan, deputado federal, o Carlos Bolsonaro, senador de Santa Catarina, eu vou defender, eu já disse aqui semana passada, defender que o Nordeste todo migre para Santa Catarina, para votar nesses caras, destruir mesmo o Estado, vota no PT, porque, pelo amor de Deus. A mesma coisa. Vocês vão falar do Nordeste que vota no Lula, vocês votam nos safados, que enganam vocês dizendo que são de direita, são esquerdistas. Vanessa Moreira, 8 horas e 42 minutos, ouviu? Alerta de aliados sobre o risco para a família Bolsonaro não eleger ninguém. Eu acho que existe esse risco real, né? Inclusive, Timóteo, logo que o Bolsonaro perdeu a eleição,
Eu queria resgatar até esse programa. Eu fiz um comentário aqui falando exatamente que esse seria o destino da família Bolsonaro, porque eles confiavam em quem não... Confiam, né, até o atual momento, em quem nunca deveriam ter confiado. Depositam hoje a sua vida nas mãos, por exemplo, de Valdemar da Costa Neto. E essas mesmas pessoas do Centrão que eles acham que fazem parte, que são pessoas que eles estão ali ligadas, essas pessoas do Centrão nunca vão esquecer as falas duras do Bolsonaro dizendo que acabaria com o sistema, que acabaria com o Centrão. Certo? Porque esse pessoal viveu um temor de que isso acontecesse. Ele tinha palavras duras, ele tinha o povo ao lado dele, né? Ele fazia parecer que tinha uma grande influência no sistema militar brasileiro. Então, quando você ameaça, ainda que seja uma ameaça fútil, ridícula, pueril, depois comprovada, essas pessoas ficam com aquele gosto de destruir essa situação logo e falar, não, a gente não vai mais dar poder a esse cara, porque a gente ficou na mão de um imbecil. E a gente não quer mais ficar na mão de imbecil. Se for para ficar na mão, que a gente fique na mão de um inteligente, de uma pessoa de fato articulada. Porque estar na mão de um ser humano igual Jair Messias Bolsonaro, ainda tendo de ser liderado por ele, é realmente muito complexo para quem tem uma carreira política. E eu não estou aqui falando levando em consideração a licitude ou não dos políticos do Centrão. Eu só estou falando de um fato. Né? Estar na mão do Bolsonaro é humilhante para eles. E eles querem destruir. E é isso que está acontecendo. Essa destruição ela já era prevista. Eu falei sobre isso assim que o Jair Messias perdeu a eleição, ainda em 2022. Eu falei, olha, isso é questão de tempo. O próprio Valdemar vai trabalhar para que a família e todos esses discípulos mais enlouquecidos do bolsonarismo, todos esses que ficam gritando, que só fazem campanha com jargão de versículo e essas palhaçadas, que todos eles acabem. E é para isso que ele está trabalhando, junto com todo o resto, certo? E é uma consequência normal, natural, que ninguém venha a se eleger. Infelizmente, como você falou aí do caso de Santa Catarina, o que eu tenho visto é que a gente começa aí a ter um risco, né, de eleger o Carlos Bolsonaro em Santa Catarina. Isso é muito ruim. A Carol Detone, ela está perdendo muito popularidade entre os catarinenses por conta, assim, entre os mais céticos, que era um público garantido para ela, né, porque ela está abraçando na vassalagem que lhe compete o Carlos Bolsonaro, o que é um absurdo. Eu espero, de fato, Timóteo, que o povo catarinense, é um dos pontos que eu vou ficar de olho na apuração das eleições, é se o povo catarinense vai ou não eleger esse incapaz, esse cara que, em anos de vereança no Rio de Janeiro, não fez nada e que fará nada mesmo no Senado Federal. Então, eu espero, né, que Santa Catarina se mantenha um estado de retidão. Senão, eu concordo com você. Eles não podem mais falar da Bahia, não podem falar de nada, porque só tem o idólatra diferente. E é um caso pior, porque o povo real aqui da Bahia é um povo humilde, é um povo que não tem recurso, é um povo que tem anos de doutrinação diante da sua própria subserviência, subsistência. Eles mexem com a subsistência das pessoas. Então, é um povo, de fato, que, se você conversa, está disposto a aprender. E, essencialmente, não são esquerdistas. Só que eles nem entendem o que é política. Eles acham que política é, de fato, receber cesta básica e votar no cara que manda. É diferente do catarinense. O voto catarinense é um voto, teoricamente, consciente. Então, se votarem no Carlos, é grave, viu? É muito grave. 8h47. A pesquisa Genial Quest, divulgada... Estou lendo aqui a coluna Em Decadência, do Merval Pereira. Ouça, vou ler só um trecho.
texto é muito grande e se você quiser na íntegra, pague lá o Jornal Globo. A pesquisa Genial Quest divulgada ontem abre necessariamente um momento de reflexão no bolsonarismo e no próprio PL sobre a viabilidade da candidatura do Flávio à presidência. A pesquisa amplamente favorável ao Lula tem sinais claros de queda acentuada nas preferências por Flávio, mesmo entre os evangélicos. O que facilita a permanência da candidatura do filho do ex-presidente é que nenhum candidato da direita se beneficiou da queda, restando ainda a esperança de que o aumento dos indecisos possa ser revertido ao longo da campanha. Lula abriu vantagem fora da margem de erro e a queda da inflação junto com o crescimento da economia, pequeno mas persistente, leva uma situação de estabilidade à sua campanha. O eleitor de direita que não é bolsonarista não tem para onde correr e poderia voltar no segundo turno. O fato de estar isolado como o único candidato que pode ser competitivo diante do Lula dificulta a definição sobre uma eventual substituição e mantém o senador do Rio como a escolha possível para a direita. No entanto, são grandes as chances de Flávio aparecer envolvido em novas confusões nas investigações, tanto do Master quanto do crime organizado que dominava a política do Rio até a intervenção branca do presidente do Tribunal de Justiça do Estado, o desembargador Ricardo Couto. Ontem, divulgada a foto do sicário ao lado dele, apontado pela PF como responsável por planejar ataques contra adversários de Vorcaro. O gestual dos dois demonstra intimidade, sendo que sicário que morreu na cadeia faz o gesto da arminha com as mãos, num apoio declarado ao bolsonarismo. A esperança de Kassab de que o candidato de seu partido, Caiado, crescesse à medida que Flávio caísse nas pesquisas não se confirmou por enquanto. Ter Michele como companheira de chapa do PSD seria uma saída para a crise da direita, mas enquanto Flávio continuar confirmando que é o que tem mais votos, mesmo caindo, dificulta uma negociação, até mesmo por falta de outro candidato competitivo. O governador de São Paulo, Tarcísio, a esta altura deve estar apreciando de longe a derrocada da família Bolsonaro, é verdade. Pois pelo andar da campanha, ele deve se reeleger até mesmo no primeiro turno, e Flávio deve perder. Com isso, cairá no colo dele a liderança para a direita na eleição de 2030, ficando os bolsonaros confinados a um núcleo que não terá peso na decisão final. Excelente trecho do Merval Pereira. Excelente. Concordo totalmente. A direita poderá então assumir seu papel divergente em relação ao PT, sem se perder nas provocações dos bolsonaristas e ampliando seu eleitorado para o centro, o que é o que está fazendo o Lula mais uma vez para derrotar o bolsonarismo. A pesquisa Quest mostra que no eventual segundo turno, todos os candidatos da direita perdem para o Lula na mesma proporção, tirando de Flávio a vantagem teórica de ser o único que empatava tecnicamente com Lula. O eleitor que permanece na direita dá o mesmo peso para Caiado, Zema, Renan ou Flávio, o que pode fazer com que em próximas pesquisas um desses apareça como alternativa ao senador se ele continuar a cair. Só um adendo aqui, Renan Santos. Que hoje é o que mais tira, não é que tira votos do Flávio, mas é o que mais recebe voto dos indecisos, porque primeiro o voto do Flávio sai e vai para o indeciso, ou seja, eu não sei quem eu vou votar, não voto no Flávio, não voto no Lula, mas eu não sei. Mas no não vai diretamente para o Renan. Tem muita gente que faz assim, mas no segundo turno eu voto no Flávio, ou então, se o Flávio tiver muito bem, talvez eu vote nele no primeiro turno. Tem muita gente Mas agora o fenômeno é esse, a pessoa ela deixa de votar no Flávio, ela fala para o Instituto, não voto mais no Flávio, não quero mais o Flávio, mas também não migra exatamente para um candidato, fica ainda na parcela de indecisos. Sim. E desses indecisos, o que mais consegue votos depois pelo trabalho é o Renan. E essas entrevistas que o Renan está dando são importantes. A equipe, se tiver alguém do MBL assistindo o programa, é difícil, eu sei que não depende de vocês, né? Mas as entrevistas que vocês deram até agora levantaram demais o Renan Santos, por incrível que pareça. Os vídeos são importantes, os vídeos de Instagram, mas quando ele fala para fora da bolha é mais importante. Então, Revista Oeste, tem que tentar mais uma vez a entrevista lá, na CNN, nesses veículos tradicionais, porque é até de estética para a pessoa que está de fora. Ver que ele não está no estúdio do MBL é importante. Ele falando em um outro cenário, de uma outra emissora. Isso representa falar para fora da bolha. E Renan cresce quando ele faz isso. O Flávio consegue, porque, óbvio, as emissoras querem falar com ele, mas ele é um pastel de vento. A entrevista que ele deu no Flow ontem, você lê os comentários, é engraçado.
ele é fraco, ele é forçado, totalmente forçado. E não é nenhuma surpresa, a gente já sabia disso. Voltando aqui, coluna do Merval, acabei dizendo que não ia ler tudo, vou terminar. Os independentes que se tornaram indecisos diante dos permanentes escândalos envolvendo Flávio podem ir para qualquer desses candidatos da direita, mudando o perfil da eleição. Nada indica, porém, até o momento que isso vá acontecer, pois até agora tentaram diversas maneiras de reagir a Flávio sem dar certo. Caiado tentou mostrar-se equilibrado, evitando criticar o bolsonarismo. Por isso que não vai para lado nenhum. Zema foi agressivo contra Flávio e depois voltou atrás. Se lascou. Renan segundo o Merval, Renan vem de uma imagem de direita, um misto de Milei e Bukele que assusta e atrai muitos eleitores. Ele disse que assusta e atrai o Merval. Nenhuma estratégia dessas deu certo, discordo. Flávio permanece como alternativa, mas cada vez menos competitivo. Mesmo se não acontecer mais nada daqui para frente, sua fragilidade como candidato é evidente e é possível prever que não será páreo para Lula nos debates como seu pai foi. São 8 horas e 53 minutos. Resumindo aqui, eu só discordo que a estratégia do Renan dá certo. A questão é que ele precisa falar mais para fora da bolha, continuar viajando no Brasil, dar entrevista em rádios pequenas, veículos, televisões, emissoras locais, regionais. Isso está fazendo trabalho, uma diferença retada para o Renan, porque ele é o mais preparado de todos os candidatos.